Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Essa é a aula número 5 da disciplina de Gestão da Informação. Nós vamos começar agora um ciclo de algumas aulas que vão tratar de um mesmo assunto. Esse assunto é metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação. Nas aulas anteriores, em vários momentos, eu destaquei para vocês a importância dos sistemas de informação dentro da gestão da informação. São sistemas de informação que dão um apoio computacional ao gerenciamento das informações e, por consequência, à tomada de decisões. Existem, inclusive, sistemas de informação projetados e desenvolvidos especificamente para a tomada de decisão. A gente chama isso de sistemas de tomada de decisão, ou sistemas de apoio à tomada de decisão. Bom, essa área de sistemas de informação, ela tem uma sobreposição bastante grande com a gestão da informação, né? É importante que, do ponto de vista de desenvolvimento, a equipe que vai desenvolver um sistema de informação saiba exatamente quais são os requisitos da gestão da informação. E, por outro lado, quem trabalha diretamente com a gestão da informação precisa saber das características do desenvolvimento de um sistema de informação, porque, em geral, eles são os clientes da equipe que desenvolve os sistemas de informação. Nós temos diferentes tipos de sistemas de informação, de diferentes naturezas, focado em questões em que a tomada de decisão ela aparece de uma forma implícita. Quase todo sistema de informação, ele, por definição, envolve tomadas de decisão, porque um sistema de informação, por definição, ele envolve as próprias pessoas que vão usar o sistema, e essas pessoas precisam tomar decisões diariamente ao usar esses sistemas. Agora, alguns sistemas de informação, eles são explicitamente designados para apoiar a tomada de decisão. Nós estamos aqui preocupados um pouco mais com esse tipo de sistema do que os outros sistemas de propósito geral, mesmo que eles cubram a tomada de decisão de alguma forma. Então, nessa aula, nós vamos começar com o assunto metodologia de desenvolvimento de sistemas de informação, pensando com o objetivo de apresentar uma visão geral, né? O que são metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação? Então, aqui apenas recapitulando o que eu já adiantei, existem diferentes tipos de sistema, né? Um desses sistemas são sistemas de informação, e aí esse tem totalmente uma relação com a gestão da informação. Nós vamos trabalhar agora. Bom, como é que se desenvolve sistemas de informação? O sistema de informação, ele é basicamente um software. É mais do que software, porque ele vai rodar num hardware, ele vai ter os usuários como parte dele, esses usuários seguem alguns procedimentos. Mas o principal é o software que existe dentro desse conjunto de componentes formando um sistema de informação. Para desenvolver o software, existe uma grande área dentro da computação chamada engenharia de software. Da mesma forma que a engenharia da produção, de uma forma maior, ela se preocupa com uma série de atividades relacionadas à produção de uma organização, e para isso deve ser feito de uma forma bastante sistemática, por isso que nós chamamos de engenharia. Se o que está sendo produzido é especificamente um software, um sistema, nós também temos que ter um subconjunto de atividades sistemáticas para desenvolver esse sistema. A isso nós damos o nome de engenharia de software. Então, vocês, futuros engenheiros de produção, vocês podem olhar a engenharia de software de dois aspectos diferentes. Um deles é um produto sendo desenvolvido, né? Você aplica a engenharia de software para a produção de algo, assim como você tem a engenharia da produção de uma forma mais genérica. A engenharia de software seria uma produção mais específica. Agora, nessa disciplina especialmente, nós estamos preocupados com a engenharia de software porque é ela que é usada para desenvolver sistemas de informação que vão possibilitar a gestão da informação. Bom, e o que é a engenharia de software? Eu adiantei já, né? É um conjunto de conceitos, técnicas, métodos, processos, ferramentas, ou seja, uma série
de coisas que sistematicamente podem ajudar a desenvolver um sistema de informação. Tá? E a gente costuma juntar todos esses conceitos dentro do que nós chamamos modelos ou metodologias de desenvolvimento, que é justamente o nome dessa aula, Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Existem diferentes modelos, que a gente pode, por exemplo, chamar de modelo de ciclo de vida, que dá um direcionamento de como desenvolver um sistema de informação. Nessa aula, como a gente está tratando aí numa visão geral dessas metodologias, eu vou apresentar para vocês alguns desses modelos. Primeiramente, o modelo em cascata. O modelo em cascata, representado por essa imagem aqui, é também chamado de ciclo de vida clássico. Ele organiza as diferentes atividades dentro da engenharia de software, sendo que uma é executada depois da outra, né? E você não volta. Por isso é chamado, ele tem o apelido de modelo em cascata, porque é como se você estivesse descendo uma cascata, uma cachoeira, e a cada passo dessa cascata que você está descendo, você tem diferentes atividades da engenharia de software sendo desenvolvidas, né? Esse modelo dificilmente ele é usado hoje em dia na prática, porque dificilmente você passa para uma próxima etapa sem voltar para a etapa anterior. Tá? Aqui nós estamos, só para deixar mais claro, nós estamos falando de engenharia de requisitos. Então, a primeira coisa é você definir os requisitos. Depois, aqui é a engenharia de sistema, que é você pensar no sistema como um todo, e depois a engenharia de requisitos do software. Então, lembra, o software é um dos principais componentes do sistema de informação, mas também pode ter hardware, também pode ter pessoas, procedimentos. Então, no primeiro momento, você pensa nos requisitos do sistema e depois nos requisitos do software. Uma vez que você sabe quais são os requisitos do software, então você vai fazer o projeto do software, chamado aqui de design, né? Você vai projetar como o software tem que ser. Da mesma forma que alguém vai construir um edifício, você tem o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, você tem que vai dizer como aquele edifício tem que ser construído. Nós também temos o projeto do software, que diz como aquele software tem que ser construído. Depois nós construímos o software propriamente dito, que é o que a gente chama de programação do software ou codificação, né? A gente tem os programadores e testa. Esse teste pode ser primeiro aqui relacionado à atividade mais direta de programação e depois um teste maior, que é o teste do sistema como um todo. Por fim, uma vez que você testou, você implanta o sistema está bom, e aí você entra em operação e aí você tem a manutenção do software em execução, do sistema, na verdade, em execução. Por que esse modelo, em geral, hoje ele não é usado? Porque, pensa, se durante o teste de sistema eu pego um problema, o que acontece? Você precisa voltar na programação para poder corrigir o problema. Ou o problema talvez nem foi de programação, foi de projeto, então você precisa voltar no projeto. Ou, de repente, você ainda nem está testando ainda, mas durante a própria programação você pegou um problema de projeto, você precisa voltar para reprojetar. Às vezes, o problema não é de projeto, o requisito é que estava mal definido. Então, de diferentes pontos, você pode precisar voltar para a engenharia de requisitos, que o problema pode ser ainda mais alto, pode ser na engenharia de sistema. Na prática, esse modelo nunca existiu. Ele só foi uma forma teórica de você representar esse ciclo aqui, né? Mas desde as primeiras vezes, quando esse modelo foi apresentado, na prática, sempre deveria ser possível conseguir voltar para uma etapa anterior. Depois, nós temos um outro modelo que é bastante usado hoje em dia, que é o modelo que a gente chama de incremental e iterativo. Ele tem um conceito geral, genérico, né? Incremental significa você ir fazendo o software aos poucos, e iterativo significa você seguir sempre um conjunto de atividades
várias vezes para chegar no software final. Então, o incremental e o iterativo estão altamente relacionados. Existem diferentes propostas de modelos de ciclo de vida incrementais e iterativos. O mais famoso é o RUP. RUP é de Rational Unified Process. A Rational é uma empresa que atualmente foi comprada, que atualmente pertence à IBM. Então, na verdade, é o IBM RUP. Esse processo, ele define uma série de iterações, tá? Que está representado aqui. Ou seja, são iterações em que você executa a mesma coisa várias vezes. Por exemplo, cuidar de requisitos, cuidar de análise e projeto, cuidar da implementação, do teste. Então, em cada iteração você faz requisitos, análise, implementação, teste. Aí você começa de novo. Requisitos, análise, implementação, teste. De novo. Requisitos, análise, implementação, teste. De novo. E assim vai, e assim por diante. Então, em cada iteração, você faz tudo, né? E em cada final de iteração, você desenvolveu um pedacinho do software. Dependendo se você está nas primeiras iterações aqui, no meio ou no fim, você pode fazer tudo, mas com uma ênfase diferente. Então, por exemplo, logo no início, as primeiras iterações vão ter uma ênfase bastante grande nos requisitos. Um pouco depois, os requisitos caem e aí a ênfase maior é em projeto. Aqui, na frente, a ênfase maior é na implementação propriamente dita. Teste, você vai fazendo desde o início, só que está pequeno. Aí lá no fim é onde você tem a maior contribuição do ponto de vista de teste. Tá? Então, embora seja várias iterações de uma forma a você fazer tudo, em cada iteração fazer um pouco de cada coisa, na prática, olha, você faz isso aqui. Na prática, você está fazendo requisitos, projeto, implementando, testando, implantando, tá? Mas, na verdade, em cada iteração você faz um pouco de cada. A questão é a ênfase. Bom, esse é um modelo bastante usado, ele é considerado um modelo um pouco pesado, porque você tem uma certa burocracia para trabalhar nele. Bom, acabei pulando alguns slides, mas eu vou para cá, depois eu volto. Eu vou aproveitar que esse, que a gente chama de modelo ágil, é justamente para se contrapor a esses modelos que eu chamo de pesados, porque ele tem pouca burocracia, a ideia é que você tenha equipes pequenas desenvolvendo softwares de uma forma mais ágil, sem muita burocracia. Então, o próprio modelo do processo do ciclo de vida, ele é feito de uma forma mais simples. Basicamente, você tem um conjunto de requisitos. A partir desses requisitos, você define atividades a serem feitas. Você executa essas atividades sempre em ciclos pequenos, de 2 a 4 semanas, sempre tentando fechar cada 24 horas, gerando alguma coisa, e ao final você tem o software pronto, né? Mas a cada 2 a 4 semanas você escolheu alguma coisa para desenvolver. Ele também é incremental e ele também é iterativo, porém com uma burocracia menor, tá? Isso geralmente funciona para equipes pequenas, para softwares não tão complexos. Agora, se você tem um software altamente complexo sendo desenvolvido, com equipes de 100, 200 pessoas, dificilmente a metodologia ágil vai ser a melhor opção. Ela pode ser uma opção, mas pode não ser a melhor opção, porque você tem muitas pessoas envolvidas. O sistema é formado por vários módulos, vários componentes. Você acaba precisando de ter um modelo, um ciclo de vida mais estruturado e que, por consequência, é mais burocrático, né? Uma forma de ver, mas cada caso acaba sendo um caso. Você precisa, porque é bom você conhecer diferentes metodologias para você saber quando usá-las, né? Uma outra forma de você ver os processos incrementais e interativos é através do que a gente chama de modelo em espiral. Por quê? Porque ele forma essa espiral aqui. Você, da mesma forma, é dividido em 4 grandes áreas, né? Então, determinar objetivos tem a ver com os requisitos, identificar e resolver riscos
tem um foco grande, esse modelo, no gerenciamento do projeto. Você tem que identificar e resolver os riscos daquele projeto, desenvolver e testar propriamente dito e planejar a próxima iteração. Então, você começa, uma espiral, tá? No início, você faz um pouquinho de riscos, um pouquinho de desenvolvimento e teste, planeja o próximo e começa o próximo. Define o que você quer fazer, define se tem riscos, trata esses riscos, desenvolve e testa propriamente dito, planeja o próximo. Em cada uma dessas espirais, você está aumentando o tamanho do software que você está desenvolvendo. Tá? Ele é mais detalhado aqui a parte do desenvolvimento e teste propriamente dito, onde aquelas atividades elas começam a aparecer de forma mais clara, por exemplo, requisitos, codificação, integração, teste. Quanto mais longe do centro da espiral você está, mais atividades da engenharia de software propriamente dita você faz. Tá? Planejar a próxima iteração e identificar e resolver riscos são atividades menos técnicas, são atividades de gestão. E determinar os objetivos também é um pouco mais de gestão. A parte técnica mesmo é como se tudo aquilo que a gente viu nessa primeira figura aqui, esse conjunto de atividades, que são esse conjunto primeiro aqui, olha, né? Essa parte aqui, ela também é de gestão do projeto. E essa parte é a parte técnica. E aqui, então, a parte técnica está concentrada aqui e as outras três partes da espiral é a parte gerencial. E um último modelo é o que a gente chama de modelo em V, porque ele forma esse V aqui. É uma forma de representar, não que os outros já não façam isso, mas aqui esse modelo deixa claro que você tem várias atividades de construção e depois várias atividades de teste. Mas você tem diferentes níveis de teste, que a gente chama de teste de sistema, teste de integração e teste de unidade. Nós vamos ver isso um pouquinho melhor nas próximas aulas. Então, significa que você define os requisitos, projeta mais detalhado e implementa. Uma vez que você implementou, você testa cada unidade baseado no projeto detalhado, depois você testa a integração baseada no projeto de alto nível e depois você testa o sistema como um todo baseado nos requisitos. Então, cada nível de teste ele está relacionado a diferentes tarefas de desenvolvimento, até chegar na implementação propriamente dita. Por isso a gente chama de modelo em V. Aqui a gente pensa que a gente está querendo construir o software e aqui no teste nós queremos destruir o software, né? Porque o objetivo do teste é tentar destruir. Se não conseguir destruir, é porque o software foi bem desenvolvido. Bom, com isso nós temos então um resumo de diferentes metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação, novamente muito úteis no contexto de gestão da informação, porque vocês passam a perceber de uma forma mais clara como os sistemas que vão automatizar, apoiar a tomada de decisão e a gestão da informação, eles devem ser desenvolvidos. Por exemplo, é muito claro o enfoque na engenharia de requisitos. Por quê? Porque é importante saber o que os clientes querem, no caso, os gestores de informação e os tomadores de decisão. Obrigado.